Aqui, Rafael Badotti. O caso chinês poderia ser tratado como uma quimera, uma vez que é dominado pelo Partido Comunista, mas possui toda sua estrutura econômica fascista? Não, 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 não. Toda a estrutura econômica do comunismo é fascista. Sempre foi. Desde o tempo do Stalin. Não tem... A tal da revolução social nunca aconteceu. Você continua tendo o proletariado, uma burguesia, né? Você só troca membros da burguesia. Você tira um e põe outros. Né? Você põe os caras do partido no lugar dos burgueses. Mas eles continuam sendo a classe dominante e fim de papo. Tiago da Costa. Professor, quais livros o senhor recomenda sobre a influência do Partido Comunista na subida do Batista? Não li nenhum livro específico sobre isso, mas esse fato é amplamente reconhecido. Por exemplo, eu me lembro de tê-lo visto no livro do Carlos Alberto Montaner, como é que chamava? Coração de Cuba, uma coisa assim. Né? Cuba no Coração, alguma coisa assim. É um bom livro de história. Eu acho que eu me lembro vagamente de ter visto isso mencionado lá. Também vi nos livros daquele jornalista cubano que mora lá na Flórida, que escreveu um livro sobre Fidel Castro, outro sobre Guevara. Esqueci o nome do cara, porra. Esqueci completamente. Mas tem vários livros que mencionam isso de passagem. Não existe nenhum livro específico sobre isso, mas o fato em si é bastante reconhecido. Ana Paula Delgado. Podemos dizer que Lenin estava certo quando diz que o imperialismo é a fase superior do capitalismo? Nisso aí ele estava certo. Né? É evidente que à medida que o capitalismo progride, ele tende a se expandir para fora das suas fronteiras nacionais. Não precisa ser muito esperto para perceber uma coisa dessa. Se essa expansão tomará a forma imperialista, ou a forma, vamos dizer, de boas relações com os vizinhos, não sei. Pode acontecer uma coisa como pode acontecer a outra. Não é isso? Mas prestem atenção. Karl Marx, no Capital, ele não estuda a sociedade capitalista. Ele estuda apenas o regime capitalista. O que é o regime capitalista? Você pega uma sociedade capitalista na qual você tem milhares de fatores que estão atuando ao mesmo tempo. Fatores de ordem cultural, religiosa, moral, política, histórica, familiar, apaga tudo isso e diz, vamos considerar apenas abstrativamente um mecanismo econômico reduzido à sua expressão matemática mais simples. É só isso que o Karl Marx estuda o Capital. Ele não estuda nenhuma sociedade capitalista. Ao mesmo tempo que Karl Marx estava escrevendo isto, o Alexis de Tocqueville estava aqui nos Estados Unidos, vendo o progresso americano, e ele disse o seguinte: o segredo dos Estados Unidos não está onde vocês pensam, ele está nas suas igrejas. As igrejas são a base da sociedade americana. É fácil você perceber, quem mora aqui percebe a força das igrejas, é imensa, e a força do espírito comunitário. Quem foi criado no Brasil não sabe o que é espírito comunitário, você tem que vir aqui para você ver o que é isto. Não é isso? Agora, quando você olha o capitalismo só sob o ponto de vista abstrativo, só da mecânica econômica, né, do capital, você não está falando de nenhuma sociedade real. Você está falando de uma sociedade imaginária, uma entidade puramente matemática, não é isso? Inumana. Mas essa sociedade existe? Não, nunca existiu. Existiu alguma sociedade capitalista que foi regida exclusivamente pelo capitalismo sem mais nada? Pensa bem. Você pega um cidadão comum americano, né? O bicho lê a Bíblia todo dia, vai na igreja, dirige a sua vida por preceitos bíblicos, tá certo? E quando que ele vai pensar no mecanismo matemático do capitalismo? Nunca na vida dele. Só quem pensa nisso o dia inteiro, você acha que os capitalistas aqui também são assim? Não, os capitalistas também são protestantes. A maioria deles. Pode ter 2 ou 3 que são puramente capitalistas no sentido marxista, que é aquele indivíduo que só tem, vamos dizer, a razão matemática na cabeça, e pensa inumanamente. Pode existir isso. Mas você, na verdade, por nós podemos encontrar alguns desses hoje. Jorge Soros, mas Jorge Soros não é americano, meu filho. Jorge Soros não tem pátria. Você pode ter 2 ou 3 disso, mas isso nunca foi típico do capitalismo. Vamos lá. Professor,
essa coisa do nacionalismo talvez não seja confusão por causa do livro do Corsão, patriotismo e nacionalismo? Bom, pode ser. O Corsão usava nacionalismo só no sentido pejorativo, portanto no sentido que teria no fascismo. Né? Mas eu acho errado isso. Né? Porque nacionalismo em si é um termo neutro. Ele pode ser nacionalismo positivo ou negativo. É óbvio. Quer dizer, o culto da nação. Quer dizer, porque o sujeito ama a sua nação, ele quer matar os estrangeiros? Fala, não, claro que não. Então, um certo nacionalismo é inerente a todas as nações, inclusive as menores. Você precisa pegar nações indígenas. Né? Você acha que tem alguma nação indígena, o sujeito gosta tanto da nação vizinha quanto da sua? Isso é impossível. Porque ele não tem identificação com a nação vizinha. Não é isso? A nação vizinha ele conhece, assim, de ouvir falar. Conhece superficialmente, ele não vivenciou aquilo. Agora, a nação dele faz parte da sua vida. Como dizia Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Você pode dizer isso de uma outra língua? Por exemplo, Joseph Conrad era um polonês, passou a vida escrevendo em inglês. Ele sentia que a língua inglesa era a sua pátria. Tanto que a língua inglesa dele está cheia de galicismos e estrangeirismos, etc, etc. Né? Olha, uma coisa, Megione Bacedo de Castro, pode ser nacionalista sem ser fascista, é a coisa mais óbvia do mundo. Porque o fascismo é, por definição, um nacionalismo agressivo. Seja no sentido defensivo, seja no sentido do ataque. Pode estar se defendendo, pode estar atacando. Mas nos dois casos, ele é um nacionalismo agressivo. Ele é um nacionalismo contra alguma coisa. Se não tiver nada com você contra, você vai ser fascista contra o quê? Não faz o menor sentido. O fascismo é uma rebelião nacionalista contra o dominador estrangeiro. Ou contra o concorrente estrangeiro mais rico. Se não tem concorrente, não tem inimigo. Né? Se você não tem um país que está sendo prejudicado economicamente, ou militarmente, ou politicamente por outro, não pode surgir um fascismo. E se esse inimigo foi inventado, igual um espantalho? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Alguma coisa tem de existir realmente. Né? A simples diferença, você tem um país pobre e tem um país rico. Quer dizer, o fascismo é fruto do complexo de inferioridade e da inveja. Obviamente. Mas o que ele não é de jeito nenhum é instrumento dos capitalistas. Você pode procurar o quanto você queira. Me mostra aqui uma reunião, um congresso de capitalistas, dizendo agora nós vamos planejar que um governo fascista e vamos botar o Mussolini no poder. Né? Daí os caras seguinte, prova, a grande prova de que o fascismo é um instrumento dos capitalistas é que a primeira grande reunião foi na sociedade comercial, não sei do que, sociedade comercial. Sim, os comunistas, os fascistas tinham marcado no outro lugar, falhou o teatro que eles tinham combinado, daí eles tiveram que às pressas alugar uma sala na porra do sindicato dos patrões. Foi isso só. Agora, procura entre os líderes fascistas um capitalista, não tem nenhum. É como agora, procura também na Revolução Russa, no primeiro comitê central do partido, um proletário, não tinha nenhum. Então, essa generalização, pessoas que julgam as coisas, vamos dizer, por impressões, por sínteses confusas, sínteses simbólicas confusas, são a grande desgraça de qualquer debate nacional. Né? Porque as coisas que ela fala parecem verdade, são verossímeis. Né? Verossimilhança é a base da retórica. Agora, a verossimilhança se baseia em opiniões que a maioria já tem. Quando você raciocina partindo da opinião popular, você está raciocinando retoricamente. Mas existe a heurística, que é a falsa retórica, onde você atribui ao povo crenças que ele não tem. Como, por exemplo, agora você diz, a maioria do povo rejeita o Bolsonaro e quer o Lula. Isso é heurística, não é retórica. O argumento retórico não tem validade científica, mas ele não é necessariamente desonesto. Ao contrário, em geral, é honesto. Né? Se você lê, por exemplo, sei lá, Marco Túlio Cícero, o Cícero nunca prova nada que ele está dizendo, ele apenas sugere. Sugere, faz parecer verdade, né? E faz magistralmente, óbvio. Ele não está sendo desonesto, está sendo apenas retórico.
Mas a retórica mentirosa é que se chama erística, né?